Fala, Fortano, olha só, quando a gente trabalha agora com o seu computador, você precisa também ter aí o elemento prático de teste, usar a ferramenta. Obviamente eu sei que você pode não ter aí instalado o Windows 10 de fato, mas uma outra versão. E aí o ponto que a gente vai olhar é interessante até fazer esse estudo comparativo, olhar para as versões anteriores. Muitas ferramentas que vamos falar aqui, você encontra elas nas versões anteriores do Windows, claro, com pequenas mudanças, nuances, mas no geral você vai ver que é igual. Por isso que eu deixei no seu material também as fotos, você vai ver aqui, a gente vai olhar para a tela do computador, onde você vai notar a característica dele, e aí você vai fazer o comparativo, obviamente, com o seu dispositivo, qual é a versão do Windows que você tiver. Se for aí justamente o Windows 10, melhor ainda, só o cuidado com as versões distintas de atualizações, que pode também, mesmo dentro do Windows 10, dentro daquele versionamento, que você já sabe, a forma de trato ou alguma ferramenta recurso ser um pouquinho diferente. Então olha só, vamos falar aqui dos acessórios do Windows 10. É importante já você destacar o seguinte, que aqui a gente já começa a observar o que é do Windows, ou seja, quando você instala o sistema operacional Windows, o que já está ali dentro pronto, disponível para você utilizar. Por exemplo, se você for olhar para o Microsoft Office, você não vai encontrar ele aqui, porque o Microsoft Office ele é uma ferramenta à parte, ele é um produto separado que você vai estar adquirindo e vai colocar aí junto no seu computador. Então, já entenda que é uma coisa diferente. Mas aí vem perguntas maldosas. Por exemplo, olha, quem que é o editor de texto do Windows? Opa, essa tem resposta. Mas aí na mesma linha pergunta, quem é o editor de planilha do Windows? Aí você trava. Por quê? Não tem editor de planilha dentro do Windows. O Windows é um sistema operacional. Ele, dentre as suas vastas ferramentas, que a gente vai olhar para algumas delas, não se inclui, não tem a parte de planilha. Você tem lá dentro do Microsoft Office editor de planilha, mas o sistema operacional tem editor de texto. Ele já oferece o básico necessário para você trabalhar no dia a dia. Então, olha só. Primeiramente, quais acessórios? Tem alguns aqui que são, de certa forma, novidade, tá? O primeiro deles, o 3D Builder. O 3D Builder é uma ferramenta que você encontra dentro do Windows 10 que tem por intenção permitir uma modelagem em 3 dimensões. Então, você trabalha com figuras, objetos ali, como cubos, cones, pirâmides. Então, ele permite você inserir esses objetos, trabalhar num plano tridimensional e moldar elas aí com dinâmica de tamanho, aplicar texturas, claro que de uma forma muito básica. Mas para você já ter uma noção, uma ideia de como trabalhar com imagens vetoriais, com imagens tridimensionais. Existe, obviamente, no mercado ferramentas muito mais avançadas, né? Os AutoCAD da vida, o próprio Blender, que é uma das ferramentas mais robustas aí do mercado, inclusive software livre, mas você tem aqui o básico dele, que é o 3D Builder, então para fazer a modelagem em 3 dimensões. Legalzinho, bacana para você brincar mais no dia a dia. A aplicação prática é mais para alguém do universo técnico e tudo mais que vai utilizar ele. Embora para algumas coisas do seu dia a dia já ajude, caso você precise. Você também tem a ferramenta assistência rápida. Essa aqui, de certa forma, é também uma ferramenta nova dentro do contexto do Windows. O que a assistência rápida faz? É você permitir que alguém controle o seu computador. E aí vem um ponto interessante. Também a gente tem a conexão de área de trabalho remota. As duas têm uma ideia básica similar, que é acesso remoto. Mas a essência da assistência rápida é permitir que alguém veja pelo menos a sua tela, não necessariamente controle, mas que veja e acompanhe o que você está fazendo na tela e possa aí dar as orientações para você do que você deveria fazer. Tem várias ferramentas dentro do Windows nessa mesma linha e várias delas estão aqui. Por exemplo, a assistência rápida, a estrutura da conexão de área de trabalho remoto, a estrutura do gravador de passos, eles são muito importantes para isso. Essa assistência, esse auxílio ao usuário em como fazer uma determinada rotina de ações, uma sequência de passos que ele deverá executar para conseguir obter o que ele precisa aí. Então são ferramentas que ajudam nesse quesito. Então, a assistência rápida é mais tranquilo, você tem ali o usuário, né, a forma de permitir, você vai dar um código de acesso para permitir que a outra pessoa acesse o seu computador. Mas aí a gente tem ferramentas mais tradicionais, que você vai pegar desde as primeiras versões do Windows, o bloco de notas. Lembra que eu falei que o Windows tem editor de texto? Tá aí. O bloco de notas, por definição, é um editor de texto, com algumas particularidades que nós vamos mencionar aí. Mas ele é um editor de texto simples, básico, mas permite você escrever um texto, abrir um texto nos formatos limitados a ele, obviamente. Então vamos falar aí do bloco de notas. E essa conexão de área de trabalho remoto? Olha, conexão de área de trabalho remoto, tirando aí o que a gente vai destacar dos outros, é uma das ferramentas que tem aí uma frequência em termos de questões muito grande, porque você tem vários caminhos para trabalhar com ela e principalmente a essência dela, né? Porque hoje no mercado existem ferramentas particulares, né, proprietárias,
porque você instala a parte que são aí bastante conhecidas para fazer o acesso remoto. O mais popular deles talvez seja o TeamViewer, que é uma ferramenta que permite acesso remoto de várias formas, né? Desde de você pegar um celular, um tablet e conectar e controlar o seu computador, a outras maneiras aí. Mas o que acontece é que é uma ferramenta particular, e se for pagar ela tem um custo exatamente alto. Mas você já tem isso aqui dentro, só que tem as suas particularidades e como utilizar, embora a maioria das pessoas não usa, mas está lá, disponível para você. Agora, a ferramenta de captura, ela sofreu algumas melhorias dentro do Windows 10, então se você for aí pegar uma versão mais antiga dentro do seu computador, você vai ter alguma diferença que é o atraso na hora de fazer uma captura. E você tem uma ferramenta nova, muito parecida com ela aí, que a gente vai olhar, que é justamente para fazer a captura de imagens, só que ele é um aplicativo separado. Pode ser que no futuro a ferramenta de captura deixe de existir e seja só outra, embora eu gosto bastante desse atraso. Para mim, ela vai fazer muita diferença aí na hora de fazer essas capturas que eu uso nos materiais. Então você tem aí o gravador de passos, que é uma ferramenta que permite você literalmente gravar onde você clicou, o que você escreveu, fazer todos os passos destacando onde os cliques foram realizados, para que você possa mandar esse arquivo para outra pessoa e ela seguir esse tutorial que você acabou de montar. E o Internet Explorer? Cuidado, dentro do Windows 10, o navegador padrão agora é o Microsoft Edge, mas o Internet Explorer ainda está ali presente, só que agora rebaixado a mero acessório dentro do Windows. Então lembrar que o Internet Explorer que está ali dentro é o Internet Explorer 11. Esse é o carinha que está aparecendo para você, embora não mencione mais a versão, mas é o cara que está ali disponível. Então ele é o seu navegador, além do Edge. Você também tem um mapa de caracteres, que é uma ferramenta também antiga, que tem por interesse permitir você ver todos os caracteres que podem ser utilizados aí, com as diferentes fontes de texto que você tem instalado no computador. Sim, cada conjunto de caracteres depende do tipo de fonte que está criada ali e salvo no seu computador. Agora, um cuidado. Quando você usa o mapa de caracteres, ele permite que você busque os chamados caracteres especiais, aqueles que você não tem o acesso direto pelo teclado, embora você possa acessá-los por algumas combinações, alguns códigos. Se você for olhar ali na figura do seu material, você vai ver que tem um código ali associado bem no cantinho inferior esquerdo. Esse código é o código para ser digitado ali na combinação com o teclado, para você poder inserir aquele caractere sem ter que ficar toda hora vindo e recorrendo ao mapa de caracteres. Mas ele está ali disponível para você. Painel de entrada de expressões matemáticas. Esse cara pode ter um nome diferente, tá? Ele veio, depois de algumas atualizações, voltou a ser expresso em inglês a sua nomenclatura. A ideia aqui é para você desenhar as fórmulas e a partir do desenho mesmo, a caneta ou com o mouse, se você tiver aí a maestria para isso, eu acho bastante complexo, você possa desenhar uma fórmula, ou seja, desenhar uma integral, desenhar uma fração, desenhar uma raiz, uma exponencial, e aí você desenhou a expressão matemática ali, rascunhando, e ele vai convertendo isso nos símbolos matemáticos adequados para fazer uma fórmula bonitinha. E no final ele gera uma imagem para você colar ela onde for necessário. Então é isso que ele traz para você. O Paint. O Paint é um grande problema dentro do Windows 10. Logo que o Windows 10 sai, lá nas atualizações Creators, a Microsoft remove ele. Então se você, por exemplo, pegar aí um computador que estava com o Windows 7 e foi meramente atualizado para o Windows 10, você vai perceber que tem algumas coisas que continuam. Por exemplo, você vai pegar ali dentro dessa estrutura toda o Windows Media Player. Por que o Windows Media Player ainda aparece? Só se você atualizou do Windows 7 para o Windows 10, sem fazer a formatação e instalação manual. Agora, se você instalou, pegou o Windows 10 hoje, baixou ele e instalou, não vai estar lá o Windows Media Player. Então algumas coisas foram tiradas. O mesmo acontece com o Paint. O Paint, nas atualizações posteriores, ele foi removido do Windows e a Microsoft, depois de um bom tempo, lá nas atualizações 19, resolveu trazer ele de volta. Então, dependendo aí do caso, você pode ver ou não ver o seu Paint dentro do Windows, mas ele é um acessório e, como tal, ele é uma ferramenta de edição de desenhos. Então ele tem algumas particularidades para a gente observar aí, mas ele é o basiquinho. O Paint 3D é que veio para substituir ele, porém não é bem uma substituição direta, porque o Paint 3D é para trabalhar com imagens em 3 dimensões, ele permite colocar objetos 3D ali. Pô, qual que é a diferença do Paint 3D para o 3D Builder? O 3D Builder é mais a base de figuras geométricas mesmo, é você pegar cubos, triângulos, montar realmente uma estruturação, aplicar
texturas. Quando você pega o Paint 3D, ele já tem muitos modelos, muitos objetos já prontos. E você coloca, tipo, um bonequinho de uma pessoa ali. E aí monta essa figura. A diferença é que você tem perspectiva de ambiente. Então você pode moldar o seu desenho com ângulos distintos para a mesma imagem, né, que a gente chama de cenário no universo 3D. Então uma coisa bem bacana. E aí você tem ali o visualizador XPS, que é uma proposta antiga, já tem nas versões anteriores do Windows, em que a Microsoft cria a sua própria estrutura de arquivos de somente leitura. Então, a Microsoft ela tenta criar aqui uma concorrente, né, uma forma, uma figura, um recurso concorrente ao que é o Adobe PDF, né, o Adobe Reader, é o leitor de PDFs. Você tem aqui o visualizador XPS, que é para abrir esses arquivos PostScripts, que podem ser gerados pelo Word, por exemplo. Então o Word salva e converte arquivos DocX para XPS? Sim, assim como Excel, você também consegue criar. E a ideia é que esses arquivos sejam arquivos somente de leitura, e tem o visualizador, obviamente, para poder abrir esses tipos de documentos. E o WordPad, que é o outro editor de texto que faz parte aí dos acessórios do Microsoft Windows. E esse editor, ele é um pouco mais complexo, né? Ele é um editor de texto dito completo se comparado ao bloco de notas. Obviamente, se você for comparar lá com o Microsoft Word, ele é muito inferior. Mas olha só, o básico do básico ele já tem. Ele já tem todos os recursos necessários para formatar um texto, para fazer o que a maioria das pessoas faz na prática ao formatar um TCC. Pô, mas lá no TCC tem um monte de coisa, né? Tem sumário, isso e aquilo. Pois é, mas vou contar um segredo. Da maneira como a maioria das pessoas faz a formatação, bastaria e poderia ter sido feito toda a redação do seu TCC dentro do WordPad. Não precisaria ter usado o Word. Quer ver um exemplo? Você por acaso usou a legenda, você por acaso usou o índice de figuras, índice de ilustrações do Word, lá da aba referências? Você foi lá e usou o sumário da aba referências? Você usou a referência cruzada do Word? Não? Então, poderia ter feito tudo isso com o WordPad. Se você fez manual, ou pagou para alguém na maioria das vezes, mas simplesmente se você fez manual, se você ficou lá digitando título, ponto, número de página, poderia ter feito no WordPad. Que alinhamento de parágrafo ele tem, para você colocar o texto alinhado à esquerda, à direita, fazer espaçamento entre linhas, tudo isso ele oferece para você. Então o básico, ele já tem ali presente dentro do editor. Agora, vamos dar uma atenção especial para algumas características de alguns desses acessórios. Por exemplo, o bloco de notas. O que a gente precisa estar atento para provas quando cai sobre ele? O bloco de notas, ele é um editor de texto extremamente simples. Ele é dito um editor de texto puro, o que na verdade é uma associação ao formato de arquivo TXT. Então, o arquivo TXT é o chamado arquivo de texto puro. Por quê? Ele só aceita texto. E é todo texto igual. Então, é aqui um ponto importante. Todo documento, ele vai ser igual. Como assim? Dá para fazer algumas formatações, sim. Mas primeiro, só vai aceitar texto dentro desse documento. Não dá para pôr imagem. Você não consegue pôr imagem dentro de um arquivo TXT, por mais que você tenha criado por outro programa. E aí o cuidado. Você está aqui fazendo um paralelo. Estou olhando para o bloco de notas e também para o arquivo. Se você for no Word, você consegue pegar qualquer documento lá que você está editando no Word e salvar como TXT. E aí que está o ponto. O arquivo TXT ele é um arquivo que só suporta texto. Você não consegue pôr imagens ali dentro. E ainda, esse texto todo ele tem que ter a mesma formatação. Tanto que se você salvar um documento aí todo cheio de formatação, com imagem, um monte de coisa, dentro do Word e salvar ele em TXT, e depois for lá e abrir ele, você só vai ver a parte do texto e todo o texto vai estar igual. Tá? Então ele não vai fazer distinções. Como, por exemplo, você tem aí uma situação que são essas formatações. Então você consegue, por exemplo, formatar o nome, o tipo da fonte, a grafia, colocar ali letra Arial, Times New Roman, a Lucida lá da vida, ou Comic Sans. Você consegue colocar? Consegue. Muda a grafia da letra. Só que é para todo o documento. Eu não consigo fazer essa mudança para um parágrafo, por exemplo, primeiro parágrafo com fonte Arial, segundo parágrafo com fonte Times New Roman. Ele não aceita. Todo documento vai ter que ter a mesma fonte, vai ter que ter o mesmo tamanho da fonte e com o mesmo estilo de fonte. Ou seja, posso usar negrito? Pode, mas é todo documento em negrito. Posso usar itálico? Pode, mas é todo documento itálico. Ou juntar as duas coisas, E isso aí varia um pouco de fonte. São as duas propriedades que você tem em estilo de fonte. Aí você percebe, é só isso que dá para formatar.
você vai perceber que o bloco de notas ele é bem limitado. Eu consigo formatar apenas isso. É uma questãozinha recorrente de prova. Dá para mudar a cor da fonte? Não! No bloco de notas, a letra vai ter a mesma cor, não tem cores diferentes, é tudo com a mesma cor, e é a cor padrão, não tem azul, vermelho, não tem formatação de cor de fonte dentro do bloco de notas. Então aqui são ferramentas que você tem sobre ele. Professor, mas eu nunca vi essas outras opções. É que por padrão essas opções estão escondidas, você tem que ir ali dentro da barra de menus e acessar elas. Agora, um cuidado sobre a forma de manipular esses documentos. Quando você vai ali dentro do próprio bloco de notas e manda salvar um documento, ao salvar o documento você pode salvar ele como TXT, que é o padrão que aparece, e se você for na lista de formatos, só tem o formato TXT. Ah, mas legal, e o que acontece? Acontece o seguinte, você pode manualmente forçar e você pode escrever outro formato. Por exemplo, estou editando um arquivo no bloco de notas, e esse arquivo, na verdade, é um arquivo HTML, ele tem marcações e tudo mais. Então, na hora de salvar, eu apago lá o .txt e escrevo .html e salvo. Obviamente que esse documento deixa de ser um documento para ser aberto por padrão no bloco de notas. Quando você for lá e dar um duplo clique nele, ele vai abrir com o programa padrão para abrir arquivos HTML, que é o navegador de internet. Então, um certo cuidado. O bloco de notas ele é bastante versátil nesse aspecto. Então, dá para criar um programa de computador com ele? Dá. Você vai salvar lá com o formato que você deseja. Só que na hora que você vai colocar esse outro formato é manual. Você tem que apagar e escrever a extensão desejada. Então, só um cuidado com isso. Outro carinha que a gente precisa olhar com mais atenção é a conexão de área de trabalho remoto. Pontos que são argumentos de questões de prova. Primeiro, por padrão, esse recurso está desabilitado por questões de segurança. Você vai chegar ali dentro do Windows, você vai ver que ela está desabilitada. Então, se você quer permitir que alguém conecte ao seu computador, você vai habilitar. Para que você conecte a outro computador, ela está desabilitada. Você pode, tá? Você conectar a outro, mas para outro conectar ao seu, você tem que ir ali e falar, ó, quero habilitar, porque o padrão é desabilitado. E ainda a outra argumentação é, essa conexão ela pode ser aberta para ser realizada pela internet. Ou seja, eu posso fazer com que o computador que esteja lá em outra rede, ou seja, está vinculado à internet, assim como você, e um controle o outro. Só que eu tenho que ir lá e habilitar. O que você também pode fazer é limitar para que só ocorra esse acesso via intranet. Sim, você pode limitar esse acesso para que ele vá ser feito somente para aqueles computadores que estão na mesma rede local que você. Então, formas, argumentos que podem ser trazidos a respeito da conexão de área de trabalho remoto, que é uma ferramenta bastante antiga e característica do Windows. Outra ferramenta aí que eu mencionei com maior destaque é o Paint. Quando a gente olha para o Paint, o que o Paint oferece para você de recurso? Primeiro, olhar para as ferramentas básicas, difícil você ter perguntas sobre o uso, né? O máximo que você pode ter é relacionado aos formatos de arquivo. Arquivo PNG é o arquivo hoje mais recomendado, né, para você trabalhar, porque ele é um ponto de equilíbrio em qualidade e tamanho. Se você pegar arquivos BMP, o arquivo BMP é o chamado bitmap. E esse arquivo BMP é o que tem a menor qualidade de imagens, né? O mapa de pixels que a gente chama, né? Bitmap pixel, ele vai trazer para você pontinhos muito pequenos, né? A menor quantidade de cores, melhor dizendo, para essa formatação. Aí você tem o JPEG, que tem com compressão, sem compressão, pode ser salvo com a sigla JPEG ou JPG, é uma característica do tipo de arquivo, né? Do codec JPEG. E você tem o GIF. O que você precisa lembrar do GIF? É que o GIF é um tipo de formato que permite animação, né? Você consegue fazer troca de imagens, né? Ah, aparece uma, depois muda, aparece outra imagem no mesmo arquivo, na mesma visualização. E ainda, ele aceita transparência, mas de uma forma bem básica. Então, tem que ter cuidado. PNG é um formato que aceita transparência. JPEG não. Então, uma das diferenças aí, PNG eu consigo colocar uma imagem sem fundo, para que, onde ele seja colocado, o fundo valha o que está lá atrás, enquanto que o PNG e o JPEG, então, tem essa diferença. Formato TIFF pode aparecer só com as 3 letras como a extensão TIFF, mas o tipo de arquivo é com os 2 Fs. Então, TIFF é um formato de imagem sem formatação, é a imagem com todas as suas características e atribuições de propriedades. Claro, ela se torna uma imagem grande em termos de tamanho de dados que ela vai ocupar. Então, o TIFF é formato de imagem grande. Então, cuidado com esses formatos que são possíveis aí de serem manipulados com o Paint. O WordPad é um editor de texto mais robusto.
E como editor de texto mais robusto, ele aceita formatações básicas, como eu mencionei. O detalhe é que quando você salva, o formato padrão para salvar um documento dentro do WordPad é o arquivo RTF, chamado Rich Text Format. Então, o RTF é o formato padrão desse cara, contudo, você pode ir lá e na hora de salvar, alterar e falar, não, eu quero salvar em TXT. Só que lembrando TXT, você acaba voltando para a característica do texto puro, só vai aceitar texto. Se você salvar em RTF, dá para pôr imagem, dá para trabalhar com as formatações de alinhamento, colocar negrito itálico, separar essas formatações normalmente. Então ele tem muito mais recursos, o WordPad. Outras ferramentas que a gente pode julgar ali, além dos acessórios que são pertinentes, são as ferramentas de acessibilidade, né? Nas versões antigas você encontra com esse nome. Na versão do Windows 10 ele chama facilidade de acesso. E no meu ponto de vista, se a ideia é facilitar o acesso, deveria ser só acessibilidade o nome. Por quê? Porque no menu iniciar essas ferramentas estão ordenadas em ordem alfabética. E quando você coloca lá facilidade ou ferramenta, vai lá na letra F. Se fosse só acesso ou acessibilidade, estaria ali logo no começo do menu, mais acessível. Mas tudo bem, é uma questão de observação. Aqui são ferramentas que auxiliam pessoas que têm alguma dificuldade. E a gente usa, né, para nossos exemplos, uma delas, a lupa, que permite aumentar o zoom da tela. Pode ser o zoom ao redor do ponteiro, pode ser um zoom que ocupa metade da tela, então metade da tela fica normal, metade fica ampliada. Então tem várias formas de trabalhar com a lupa e percentuais de zoom que você pode aplicar. Narrador. Basicamente é o cara que vai ler a tela para você. Então, onde você coloca o mouse, ele lê o conteúdo que está ali para você, as ferramentas, as opções, e vai selecionando, lendo isso. Eu acho meio lento a leitura, mas é uma opção que você tem. Reconhecimento de fala é justamente o inverso, né? Para você falar para ele alguns comandos. Ainda é uma ferramenta que tem que evoluir bastante. Talvez o Cortana vá substituir ela facilmente. E o teclado virtual. Cuidado com o teclado virtual. Por quê? O teclado virtual, no contexto do Windows, é uma ferramenta de acessibilidade. Enquanto que lá dentro da estrutura de Internet Banking, teclado virtual é uma ferramenta de segurança, que são diferentes, finalidades diferentes. Então, muito cuidado com a ideia teclado virtual, em qual contexto ela vai ser inserida. E ainda outras ferramentas, né, que dentro do Windows você vai encontrar elas como apps, como aplicativos padrões dentro do Windows 10. Vocês já estão lá bonitinho. A calculadora é um dos principais exemplos. A calculadora ela deixou de ser um acessório, então se você pegar versões antigas do Windows, ela está lá dentro dos acessórios, mas você vai perceber que aqui a gente não listou ela, porque ela passou a ser um aplicativo, e como tal, com algumas mudanças relevantes aí. O calendário, que permite você vincular com a sua agenda do Google, criar compromissos, compartilhar a agenda com mais de uma pessoa, para que ela também tenha compromissos, notificar as pessoas por e-mail e tudo mais, ou alertas ali dentro do próprio Google. Então tem do próprio Windows, tem várias ferramentas aí que ele permite você manipular pelo recurso calendário, dados, aniversário, etc. A câmera, que é para abrir a webcam, justamente. A captura e esboço, um cuidado. Você vai perceber que algumas ferramentas não listei aqui por uma razão. A intenção do Windows 10 é ser um sistema que você também vai estar colocando em tablets, né, o Surface lá da Microsoft, ou até mesmo em celulares, tá? Com o Windows Phone na versão. E esse cara, ele tem recursos como câmera e tudo mais, justamente para atender. Exemplo, tem aqui aplicativo SMS. Tem aplicativo para poder gerenciar plano de celular. Então, você não tem isso no computador, porque não tem chip GSM ali, mas tem os aplicativos já prontos. Dá para desabilitar eles depois. Então, a captura e esboço, que é uma ferramenta muito parecida e similar com a ideia da ferramenta de captura, está em outro lugar, é um aplicativo. Ferramenta de clima, essa ferramenta eu acho interessante, porque ela traz para você histórico, ela mensura, por exemplo, quantos milímetros historicamente choveu no dia de hoje, quantos milímetros choveu no dia de ontem, qual é a expectativa de chuva. Então tem várias coisinhas legais ali. Dicas. Esse dicas é sumamente importante para você. Porque é ele quem vai mostrar o que tem de novidades na versão do Windows que você tem. Então, sempre que puder, dá uma olhadinha nele, porque além de auxiliar você no dia a dia, ele vai mostrar para você quais são esses aplicativos novos que o Windows traz. O e-mail, que é chamado Windows Mail também, é o recurso para você vincular a sua conta de e-mail ali e apresentar eles na notificação da central de ações. Filme e TV. Você vai perceber que não tem mais o Windows Media Player, que vem justamente como substituto ao Media Player esse Filmes e TV e esse Groove Music, ou Groove Música.
O Groove, ele é uma tentativa tipo Spotify da vida, né? Você pagaria pelo serviço para poder ouvir as músicas dessas bibliotecas. Aí o Filmes e TV é um aplicativo bem basiquinho para você poder pegar o que você tem de arquivos de áudio, vídeo que estão ali no seu computador e possa exibir esses arquivos, né? Possa visualizar. Fotos, né? Para abrir as imagens de modo geral, dar o zoom, imprimir as fotos do computador. Então isso aqui já tinha, só que era um pouco mais básico. O gravador de voz, né? Mesma situaçãozinha, quero gravar alguma coisa ali no dia a dia. O Hub Comentários, a gente já viu até a questão do tecla de atalho para abrir ele a partir do Windows. Os mapas, que seria o concorrente do Google Maps. E o visualizador 3D, que é um carinho um pouquinho diferente ainda do Paint e do 3D Builder, embora também esteja vinculado. A ideia do visualizador 3D é que você consegue colocar figuras, objetos 3D, em meio a uma cena real. Você pega ali uma cena e coloca ali o bonequinho de dinossauro andando como se estivesse dentro da tela do computador. Então uma coisinha legal para brincar. Para crianças é legal isso daqui. E a calculadora destes é o que merece o maior destaque. Quando a gente olha para a calculadora, o que você precisa ficar atento? Mudaram os modos de exibição, que são argumentos de questões de prova. Você tem mais modos de exibição agora ou menos? Menos modos. Por quê? De fato, comparando com as versões anteriores, antes você tinha como modos esses três aqui, ó. Isso aqui eram chamados modos e tinha ainda o modo estatístico, que não tem mais. Por quê? Você tem as ferramentas dentro da calculadora científica. Então, calculadora estatística e científica está ali dentro. Programador que vai mostrar para você algumas coisinhas diferentes, como cálculos de binários, hexadecimais. Então, você tem algumas coisas distintas ali para utilizar. E aí, o cálculo de data e hora já tinha. Não tem mais aqueles cálculos de leasing que tinha na calculadora do Windows 7, não tem mais isso aí. E tem os conversores. Muito cuidado com os conversores. Você tem inúmeras formas de cálculo ali para converter. Por exemplo, eu tenho que converter watts em joule, eu tenho que converter ali as calorias em joule, que vem lá na tabela nutricional. E é isso que é importante. Você perceber que existem unidades de medida que são conversíveis de uma para outra porque tratam-se da mesma grandeza. Pô, converter energia para energia, ok, muda só o tipo de cálculo, a fórmula. Por exemplo, quilo para grama, quilo para libras. Então você está pensando em peso. Agora, você não vai conseguir converter unidades de medida de grandezas distintas. Em termos de, eu quero converter massa para velocidade. São coisas que não são conversíveis diretamente. Você tem aí uma outra linha de raciocínio mais física mesmo da coisa. Então, cuidado com esses conversores aí, porque já foram argumento de questão de prova. Vou dar uma olhadinha na tela aí do que o Windows oferece para essas ferramentas. Olha aí, na tela. Você tem o Windows, né, padrãozinho, aberto, com as suas configurações padrões, sem a tela de fundo, já deixei ela em branco, né, preta, na verdade. Então tá aí o Windows. E ele tem aí o quê? Lá no menu iniciar, você vai encontrar aqui os seus acessórios. Dentro dos acessórios, como falei, tem aqui o 3D Builder. O 3D Builder vai ir abrindo aí para você a modelagem. Vamos pegar aqui um novo cenário. E a ideia é que você insira ali objetos. Vou desenhar aqui um cubo, ele vai dando todos os passos aqui, como rotacionar, como você ampliar, puxar ele para baixo ou para cima, como mexer ele dentro das dimensões. Posso colocar outros objetos ali, misturar, colocar um dentro do outro, transpor, e aí ainda aplicar, né, a esse objeto algumas texturas. Posso suavizar, dividir, mexer justamente com ele, e eu coloco lá uma textura aplicada a esse cenário, amplio ela, diminuo, assim como a maioria dos editores 3D oferecem para você. Então você tem aí justamente uma essência básica, como ele traz no dia a dia. Então esse é o 3D Builder, o recurso que ele oferece e a ideia de impressão, né, 3D, obviamente. Vou descartar esse cenário. E aí a gente tem outro acessório aqui, que é a assistência rápida. Ela vai trazer aí justamente a ferramenta para conectar a um assistente. Então ele pede para você, olha, eu quero compartilhar minha tela para ele ver o que eu estou vendo, mas ele não tem um acesso direto, ele não controla diretamente você aí. Ele vê o que você tem aí para te ajudar a resolver problemas. E também fala, né, de uma conexão remota, diferente da área de trabalho remota, que é um pouco mais completa nesse sentido, tá? Então, deixa eu abrir aqui a conexão de trabalho remota. Ele vai trazer aqui para você justamente com quem você quer se conectar e aqui as opções que ele dá para você a mais, né? Salvar para que fique recorrente essa conexão, qualidade da transmissão, qual que é os recursos que você quer permitir ou não, seja, se quer de qualquer lugar, se ele tem que ser aí alguém que esteja só na rede local. Então, você tem algumas características, né, básicas, mas o principal é que você vai estar limitando e tem que habilitar a área de trabalho remota aí, porque ela, por padrão, não é liberada para o usuário.
Então é um pouco mais completa o recurso. E o bloco de notas, você tem aqui, ó, básico, né? O texto, mas você vai aqui em formatar, e aí você tem aqui a estrutura de formatações. Tipo de letra, você tem aqui o negrito itálico, você pode ver que é o que as fontes oferecem para você. Pode mudar um pouco o nome, chamar de oblíquo, né, para itálico, negrito, tudo mais, mas aí varia um pouco de fonte. Mas você vai perceber que não tem o sublinhado, por exemplo. Ele não traz para você o recurso sublinhado, tem o tamanho da fonte aqui também, e é o que você vai encontrar de recurso. Não tem o cor da fonte, não tem alinhamento, não tem nada relacionado. Tem recurso básico, né? Localizar e substituir, copiar, recortar e colar? Tem. Isso aí vai aparecer para você, sim. A expectativa é que ganhe atualizações o bloco de notas no futuro, mas é o básico que ele oferece para você. E aí você tem lá também como acessório a ferramenta de captura. Como eu falei, nas versões mais recentes ela tem esse atraso aqui que você pode configurar. E uma vez que você vai aqui em novo, ela vai minimizar ele e vai jogar essa tela mostrando que está congelado o fundo. Você seleciona a área desejada e tá aí a figurinha que você pode copiar e colar. Eu, por exemplo, já copio e colo direto lá no WhatsApp, dentro do computador, para mandar para alguém. Não precisa nem salvar para mandar para o WhatsApp. E aí tem recursos, né? Como, eu quero editar lá no Paint 3D. Então, eu vou jogar aqui para ele abrir o Paint 3D enquanto isso, que também está ali no acessórios. Você vai ver lá o Paint e o Paint 3D. Como falei, tem aqui o Media Player, porque eu atualizei do Windows 7 para o Windows 10. Então, o Media Player ainda aparece para mim. Para você, provavelmente não irá aparecer se você instalou do zero o Windows 10 ou comprou um computador já com o Windows 10. E você tem aqui a ferramenta de captura e depois o gravador de passos. Olha o gravador de passos. Vou usar ele enquanto mostro o Paint 3D. Vou aqui, inicio a gravação, beleza, não mudou nada. Aí eu vou aqui no meu Paint 3D colocar algumas formas tridimensionais e tem aqui várias, dentre elas aqui um bonequinho. Vamos colocar um bonequinho, desenhar o nosso bonequinho aqui em cima. A gente pode virar esse boneco, você pode ver que tem aqui as ferramentas, eu quero girar ele em algum ângulo, quero dar uma perspectiva mais ao fundo aqui, né, ele em relação a outro objeto, quero torcer ele no ângulo e ainda girar ele, fazer ele ficar de várias posições distintas. Então tem aplicações, outros adesivos, né, que seria a ideia de cores e tudo mais. Então você tem todos esses objetos, né, e outros ainda que podem ser utilizados aí da biblioteca de objetos, personagens de desenho, filme. Isso aqui depende da Microsoft e outros usuários criarem, né, esses objetinhos, esses bonecos de um modo geral aí, né. Vamos pegar esse bonequinho aqui. Ele vai colocar ali, ele tem que baixar, porque está online, como falei, é colaboração de todo mundo. E aí a gente encerra, por exemplo, aqui a gravação. Ao encerrar a gravação do gravador de passos, ele vai apresentar um relatório de todos os passos, todo lugar onde que eu cliquei, as opções. Se eu tivesse digitado um texto, apareceria aqui embaixo o texto que eu digitei, e vai mostrando tudo bonitinho que eu fiz nas tarefas. E aí você pode salvar e mandar para outra pessoa. E essa outra pessoa ela pode ir fazendo esse passo a passo, acompanhando e vendo todo o tutorial que foi gerado aqui. Então, a ideia básica do gravador de passos. E aqui, justamente o nosso bonequinho 3D, né, que eu falei, que a gente colocou ele aqui, Pode ver que ele está modelado, vou girar ele nesse ângulo aqui, que é mais legal, que você consegue ver que ele tem realmente as dimensões, volume, altura e comprimento, né, largura, podendo estar manipulando aí as várias opções. E o visualizador 3D é o carinha ali, né, que a gente vai visualizar, colocando eu aqui, eu aqui na tela com você, e o bonequinho ali. A ideia é de colocar a realidade aumentada. Então essa realidade aumentada traz para você vários objetos, né, a realidade misturada, que ele chama, que a gente pode desativar, sai o eu da tela e fica só o bonequinho para você misturar, tendo aí a biblioteca com aqueles outros objetos, como eu já mencionei com você, né, coloca lá um dinossauro na tela. A diferença é que alguns desses objetos aqui da realidade aumentada, eles já possuem uma série de movimentos que podem ser aplicados para você, tá? Então, quando você trabalha com realidade aumentada, alguns desses objetos da biblioteca, eles já têm até rugido e tal, que você pode aplicar aqui, né, num contexto. Movimentos, realmente, fazer o dinossauro ficar andando e assim por diante. Então, tem algumas movimentações mecânicas aí que podem ser aplicadas para esse cara. Esse é o visualizador e a ideia do Paint 3D, como ele está vinculado aí juntamente aos acessórios e não ao Axis aí. Foi mal, abri sem querer. Então você tem aqui o Internet Explorer, como falei, o mapa de caracteres, que você já tem aí a ideia dos códigos, né? Aqui embaixo o código que pode ser utilizado para inserir, e principalmente esse código aqui da direita
ele é direto no teclado. Então tem esse código aqui da esquerda, normalmente não dá muito certo. O mais fácil é você usar isso aqui, ó. Você tem lá, por exemplo, o Alt 169, né, Alt 166, Alt 167 para fazer o grau e para fazer a bolinha aqui, ó. Tá ali, Alt 186, quero fazer o Azinho, o Ozinho, você vai perceber que tá aquela codificação básica. Claro que varia de fonte, né? Cada fonte tem o seu código e o seu símbolo que podem ser aí empregados e utilizados no dia a dia também, tá? Então esse é o mapa de caracteres. Você também tem aí a opçãozinha de acessórios. O nosso recurso aqui, né? Já mostrei para todo mundo. Falta falar do entrada matemática. Por exemplo, faço aqui uma integral de zero. Pô, com o mouse é uma desgraça para fazer isso. Eu estava tentando desenhar uma integral. Viu que ele não reconheceu o que eu queria? Pô, raiz quadrada, beleza, mais fácil, né? Pô, mas ele achou que era um N, né? Essa desgraça que você desenhou. Ah, mas agora ele entendeu que era raiz quadrada de x. Então você percebeu que é isso. Você vai gerar essa imagenzinha aqui, essa fórmula, e vai usar em um editor de texto, por exemplo, a partir disso. E o acessório que a gente tem ainda aqui para observar é o WordPad como tal. Tá aqui, ó, tem o básico para você formatar o texto, alinhamento, recuo, também tá aqui, ó, recuo da primeira linha, tem alinhamento justificado, você tem espaçamento entre linhas. O básico que você usou no seu TCC tá aqui já, não precisaria mais do que isso. Mas tudo bem. Então você tem aí o WordPad, não quero salvar o documento, e são esses recursos que ele oferece. Vamos treinar um pouquinho, ver o que as provas trazem? Olha a nossa primeira questão. São acessórios do Windows. WordPad, ok. Paint, ok. Bloco de notas, ok, né? Ele é um acessório para você, bonitinho? Sim, então os três aí são perfeito. Calculadora não é mais. A WordPad é, o Paint é, o Excel nunca foi, nunca será. O Word não, então já eliminou a D e a C. E, de novo, a E, calculadora, e o Axis também, né? Não são acessórios. Então, somente a. Outra questãozinha. São operações específicas da calculadora do Windows 10, exceto calcular a diferença entre datas. Tem a diferença entre datas lá bonitinho. Converter temperatura de Celsius para Fahrenheit. Tem bonitinho lá para você também, inclusive para converter em Kelvin, né? Você tem lá os três formas de cálculo. Adicionar e subtrair dias de uma data específica? Sim, que é basicamente a mesma coisa que a primeira alternativa. Converter calorias em quilogramas? Jamais. Por quê? Caloria é energia, quilograma é peso, né, que você tem. Então, quem converte caloria em quilograma é você, infeliz, comendo demais, assim como eu de vez em quando, e acaba ferrando com o físico, né? Mas tudo bem, então cuidado, não tem calculadora de caloria lá. E converter distância em centímetros para metros, sim, você tem essa conversão. Então, olha só. A calculadora, como eu falei, né, acabei não mostrando ela, mas ela está lá na letra C, calculadora aqui com os outros aplicativos que eu mencionei. E a calculadora, ela tem aqui a calculadora padrão, calculadora científica, ela é dimensionável, coisa que ela não era antigamente, então você consegue dimensionar ela. A calculadora programador, que tem aqui para trabalhar com números binários e tudo mais, você consegue usar ela aqui direta na forma binária, ou os dígitos aí mais tradicionais. E tem aqui uma outra forma de cálculo também acionada. Você tem aqui os cálculos de data que eu falei, para você fazer diferença entre datas, adicionar dias ou mesmo saber quantos dias existem. E aqui os conversores que você tem aí também no seu material, a lista com essas conversões aí possíveis. Então, caloria você está convertendo o quê? Caloria você está convertendo em energia. Energia você consegue converter joule, caloria térmica. Não tem aqui quilograma para você, quilojoule, tá bom? Então, vem cá, viu que a parte de acessórios é isso. Tem que usar, conhecer, e embora eu sei que você às vezes não tem muita prática, a banca vai explorar isso de você. Então, use, explore, fuce, né? Vá pela descoberta empírica do que você tem de ferramentas e recursos dentro do Windows. Valeu, forte abraço e até a próxima.